Olá a todos, bom dia e bem-vindos, como sempre, ao Signos e Símbolos. Já estamos aqui a meio do mês de dezembro, quase a chegar ao Natal. Vamos lá ver qual é que vai ser a orientação do tarô para esta semana. Venha daí a hora do tarô. Vamos então descobrir qual é que vai ser o nativo mais favorecido, ou quais é que vão ser os mais favorecidos esta semana. Então começamos sempre por Aquário, Peixes, Carneiro e Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão e Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Então, mais favorecidos nesta semana estão os nativos de Aquário, estão também os nativos de Caranguejo, os nativos de Leão e também os nativos de Escorpião. Temos aqui 4 nativos mais favorecidos. Com uma semana a ser mais exigente vão estar os nativos de Capricórnio, os nativos de Virgem e também os nativos de Gêmeos. Começamos então por Aquário, que tem a carta de tarô, o As de Copas, e o As de Copas traz a energia do amor para estes nativos. Será de facto uma semana em que estes nativos estão muito sintonizados com o mundo, com as pessoas e com as coisas. Portanto, esta energia do amor traz muita alegria, muita sensação de harmonia para estes nativos. Em termos amorosos, quem está numa relação vai vivenciar a mesma nessa dinâmica mais alegre, mais companheira. Estes nativos estão de facto mais afetuosos, estão a procurar mais intimidade, então vão beneficiar as relações com esse tipo de atitudes. Para quem não está numa relação, eu diria que fica bem receptivo a ter iniciativas ou então a deixar-se conhecer. Há aqui essa manifestação mais sublinhada da parte amorosa nos nativos de Aquário. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma sensação de que estão a cumprir com aquilo que é a sua missão de vida ou com os seus propósitos, com os seus objetivos. O ambiente profissional vai ser sentido assim, nessa tranquilidade, nesse bem-estar. As finanças também decorrem de uma forma muito tranquila, então estes nativos conseguem equilibrar muito bem o mundo financeiro. A intuição será o ponto forte destes nativos. Eu diria que deve ser mesmo a ferramenta-chave para solucionarem questões voltadas para o trabalho. A comunicação também está boa, sobretudo estes nativos devem procurar mais parceiros no ambiente profissional, ou fazer mais parcerias, ou então os contactos que têm vão-lhes ser benéficos, então usem e abusem esta semana das pessoas conhecidas que têm, que de alguma forma podem dar aí uma mãozinha na parte profissional ou financeira. Em termos de saúde, uma carta de vigor, sobretudo vigor mental, espiritual e físico também, portanto uma coisa leva à outra. Estes nativos esta semana, para manterem este sistema de amor, esta energia mais ativa e amorosa e emocional, devem estar ou passear mais na natureza. Tudo o que são terapias alternativas ou energéticas, como lhes queiram chamar, são de facto benéficas para estes nativos esta semana e vão ampliar este sistema amoroso em que eles vão estar esta semana. Então, para aquarianos e aquarianas, carta de tarô, As de Copas com a energia do amor. E agora vamos para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros traz a energia do empreendedorismo. Nativos de Peixes vão estar mais voltados para o mundo material. Esta semana querem assegurar situações mais palpáveis, querem de facto concretizar mais situações, então o empenho deles será maior, voltado sobretudo para a família, para os parceiros e também para o trabalho ou para as finanças.
Em termos amorosos, quem está numa relação vai dedicar-se mais ou vai querer aprofundar a relação e fazem isso estando mais presentes, dedicando mais atenção àqueles que gostam, a fazer de alguma forma evoluir a relação nesse espírito de entrega, de empenho e dedicação. Quem está sozinho vai ter a iniciativa de conhecer pessoas, portanto vai fazer ou vai tomar estratégias, por assim dizer, de seduzir ou de conquistar ou de procurar relacionar-se a esse nível. Em termos de trabalho, estes nativos vão estar fortes e poderosos. É aquela energia que os faz serem muito focados, traçam um objetivo, conseguem ali desenhar todas as estratégias, todos os recursos que precisam, planeiam, coordenam também muito bem todos os pontos e isso faz-los chegar mais longe. Eles conseguem de facto empreender as situações, conseguem colocar todas as peças no puzzle e atingir então o patamar a que se propõem. Então será uma semana de avanços logo que usem desse espírito empreendedor. Devem procurar na saúde, então, dar aqui algumas horas ao descanso, porque a parte física vai ser a mais afetada. Estes nativos devem aliar uma boa alimentação ao exercício físico, ao repouso também. Portanto, 3 situações aqui que aliadas farão ou vão fazer funcionar muito bem esta semana e ajudar os nativos de Peixes no seu espírito empreendedor. Então, para eles, carta de tarô Cavaleiro de Ouros com a energia do empreendedorismo. Passamos agora para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô o Louco e o Louco traz a energia do impulso. Pode ser uma semana de início de um novo ciclo, de algumas situações que agora ficam um pouco mais leves, ou então estes nativos vão sentir essa necessidade de levarem a vida de uma forma mais descontraída, a terem impulsos diferentes ou a quererem incluir novas situações nas suas vidas. Pode ser aqui um mix de tudo isto. Em termos amorosos, quem está numa relação deve ser um pouco mais prudente, porque é uma carta um pouco... pode trazer aqui um espírito um pouco irresponsável se estes nativos não percebem o momento em que estão. Então vamos imaginar que já estão numa relação muito duradoura, não é viável propor aqui algo mais descompromissado. Então tenham em si mesmos o que é que podem ou não podem fazer no momento. Se estão numa relação há algum tempo, bom, é que se calhar o ideal seria saírem da rotina, procurar incluir uma nova dinâmica na relação, ou saírem para um ambiente diferente e mais descontraído. Caso não estejam numa relação, assim é que é, estes nativos vão sentir a necessidade também de não estarem tão introduzidos numa relação ou de uma forma tão séria. Estes nativos vão ter aqui essa necessidade de viver os amores de uma forma mais solta, mais descontraída. Então, não querem estar comprometidos. Vão ter aqui essa leveza em primeiro lugar. Portanto, faz sentido se a relação for uma relação de há pouco tempo, não faz sentido se for uma relação de há muito tempo. Então percebam o momento e incutam aqui mais responsabilidade e mais prudência na maneira como levam as relações. Em termos de trabalho, estes nativos vão procurar então esse impulso novo ou vão ter essa necessidade também ou por arriscarem numa nova situação, e arriscando também têm que ser prudentes, também têm que ser cautelosos, não podem ser inconsequentes. Portanto, ter os pés assentes na terra será bom, é óbvio que também será favorável a arriscar, mas de uma forma responsável. Tudo o que sejam negócios com o estrangeiro vão estar favorecidos, portanto parcerias ou contratações com empresas estrangeiras ou um projeto com o estrangeiro é de facto algo viável esta semana. Os trabalhos temporários também podem acontecer e não serão algo negativo, portanto se houver esse tipo de situações podem muito bem aproveitar porque será uma situação
que beneficia as finanças. Em termos de saúde, estes nativos podem estar a ser um pouco negligentes, descuidados consigo mesmos. Prestem mais atenção ao vosso corpo, ao vosso espírito, à vossa mente, sejam mais cuidadosos, não sejam negligentes. Os pés e os tornozelos serão o ponto sensível esta semana. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarô, o louco, com a energia do impulso. E agora vamos para Touro. Touro tem a carta de tarô, o carro. Eu estou aqui a espreitar porque olhei e não vi com atenção. E o carro traz então a energia da determinação. Esta é uma carta poderosa que faz com que estes nativos consigam, logo que decidam o caminho a seguir, eles conseguem atingi-lo. Então há aqui uma proposta desafiadora a estes nativos de os chamar a atenção no sentido de que são capazes de fazer tudo aquilo que querem e que desejam. Basta que esse desejo seja sólido para que consigam fazê-lo. Então no campo amoroso é que aqui devem ter aqui alguma flexibilidade. Esta semana estão um pouco mais autoritários, um pouco mais impulsivos. É necessário que quem está numa relação se tranquilize um pouco mais, que perceba o ritmo do outro, que perceba também quer as suas necessidades, quer as do outro. Arranjar aqui um joguinho de cintura esta semana será essencial para conseguir resistir a alguma tendência que tem a querer sempre eles estar a decidir as situações. Quem está sozinho não vai ter esse problema, claro está, tem aqui então a oportunidade de encontrar alguém, sobretudo numa deslocação, numa viagem terrestre, numa movimentação do trabalho ou em situações que de facto os tiram da zona de conforto. Em termos de trabalho, estes nativos então vão ter o poder da determinação, o poder do foco, vão ter aqui essa resistência física e psicológica de estarem muito concentrados naquilo que têm para fazer, naquilo que são os seus objetivos. Então eles não vão deixar nada por fazer, eles não vão colocar projetos na gaveta, vão colocar tudo em ação. E será isso com certeza que os levará a triunfar e a chegar mais longe. Em termos de saúde, músculos e articulações serão o ponto sensível. Aliarem exercício físico e também uma boa alimentação será positivo para estes nativos que qualquer dia ficam chateados de ouvirem tanto esta questão do exercício e da boa alimentação. Mas de facto às vezes os taurinos ou todos os nativos que são de elemento terra têm alguma tendência a ser sedentários e é importante, sobretudo em alguns momentos da vida, que não o façam. Então, para os nativos de Touro, carta de tarô, o carro com a energia da determinação. E vamos passar agora para Gêmeos, que Gêmeos tem a carta de tarô, a força, e a força traz a energia do domínio. É mesmo preciso este domínio esta semana. O autocontrole será a palavra a escrever no frigorífico, autocontrolar as emoções, porque é aqui que vai estar o grande desafio, estes nativos conseguirem controlar a intensidade que vão ter esta semana e a maneira como vão lidar com os acontecimentos. Será provavelmente uma semana em que os desafios vão estar muito presentes e estes nativos devem então fazer este autoexame de pensarem, pararem e refletirem antes de agirem. Em termos amorosos, podem ser paixões fortes ou situações aventureiras que acontecem assim de uma forma muito repentina, mas também muito efêmera, muito rápida e que logo que começa, logo que acaba, mas em que estes nativos vão sentir essa envolvência forte das suas emoções. Portanto, é algo que vai mexer de uma forma mais forte com estes nativos, mas é mesmo para colocar, é quase como colocá-los à prova. Como é que vão lidar com esta intensidade? Como é que vão lidar com esta situação forte? Então terem essa compreensão de que precisam de ir com mais calma, que precisam ir de uma forma mais autocontrolada, portanto, precisam de dominar as vossas emoções
é algo que devem trazer para o ambiente amoroso. Seja algo que esteja a começar, seja algo até que já acabou ou algo que se mantém presente. Estes nativos precisam de lidar bem com as emoções esta semana, de serem mais tranquilos, de serem mais serenos. Em termos de trabalho, também aqui pode-lhes ser exigido que eles tenham este domínio das forças. Estes nativos podem às vezes levar as coisas muito a peito, uma crítica, uma situação que tenha ocorrido e eles ficarem focados no obstáculo em vez de ficarem focados na maneira de o superar. Esta será uma semana que vai pedir essa gestão da força do bem e do mal, também aqui no ambiente de trabalho. Mas estes nativos têm dentro deles a força para lidarem com as situações. Logo que acendam essa luz interior, logo que tragam cá para fora quem realmente são e que consigam lidar com isso de uma forma mais genuína, mais verdadeira e também mais tranquila. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui como questões sensíveis tudo o que tenha ou esteja envolvido com os órgãos sexuais, portanto doenças sexualmente transmissíveis também, então fiquem atentos e previnam-se nessa área. Para os nativos de Gêmeos, carta de tarô, a força então com a energia do domínio. Passamos para Caranguejo. Caranguejo tem a carta de tarô, o Imperador, e o Imperador traz a energia da concretização. Esta será uma semana forte para estes nativos, sobretudo do ponto de vista do concretizar mesmo, de terem situações que realmente os fazem crescer, que realmente trazem essa recuperação ou essa condição de terem as situações conforme as desejam, conforme as imaginam. Então estes nativos vão estar a ser muito concretos em tudo aquilo que fazem. Em termos amorosos, há aqui também um sistema de líderes nestes nativos, também aqui a quererem dominar as situações, a terem um ponto de vista um pouco mais rígido. É necessário que saibam ser flexíveis, saibam ser diplomatas, saibam ouvir, escutar o outro, saibam partilhar mais, trazer também um lado mais emocional de uma forma mais expressiva. Será bom, sobretudo para os relacionamentos já existentes, também para aqueles que se possam iniciar. Mas estes nativos também vão estar a querer levar as relações mais a sério, portanto isso vai ser algo que eles têm em mente. Eles querem também trazer essa concretização para as relações. Então eles vão ter aqui, ou vão fazer um esforço para fazê-las funcionar bem. Em termos de trabalho, estes nativos estão com um grande poder, sobretudo porque eles vão saber dar o exemplo, portanto eles vão ficar com uma boa visibilidade em relação aos outros, podem ser admirados até pela maneira como agem, pela sua postura, o facto de estarem a planear tudo muito bem, a coordenar, até a supervisionarem os outros, mas a si mesmos também, faz deles esta semana grandes líderes e grandes executores de situações. Então esta será uma semana em que estes nativos conseguem crescer, caso queiram, e conseguem crescer muito esta semana, ao nível profissional e ao nível financeiro, tal como no nível amoroso, caso se empenhem em expressar-se mais. Em termos de saúde, o estômago é aqui o ponto mais sensível. Estes nativos devem ter mais atenção à maneira como se alimentam, portanto, cuidados aqui com a alimentação será positivo esta semana para os nativos de Caranguejo. Então, para eles, carta de tarô, o Imperador com a energia da concretização. Passamos para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Sol, e o Sol traz a energia do êxito. Esta semana, estes nativos vão deixar o lado divino deles agir, um lado até, diria que é mais infantil, porque é um lado com menos filtros. Estes nativos estão mais iluminados, estão mais sorridentes, estão a ver a vida com mais otimismo, e isso só vai trazer benefício, só vai trazer aqui essa sensação de que tudo está a correr
conforme deve correr. Então, a nível amoroso, as relações já existentes sentem esta melhoria, sentem esta sensação de cumplicidade, sentem esta sensação de que vai correr tudo bem ou que estão felizes na relação, vão ter aqui esse simbolismo da união forte, do companheirismo, da intimidade, portanto aqui a sorrirem mais no ambiente amoroso. Quem está sozinho deve ficar atento se já não há aí uma amizade, um amigo ou uma amiga que já está a dedicar atenção há algum tempo e se calhar isso pode querer dizer algo mais, portanto fiquem atentos. Em termos de trabalho, este espírito otimista destes nativos, para além de os fazer ficarem mais criativos, amplia os horizontes deles, então eles ficam aqui com o chakra frontal deles mais ampliado e conseguem ver outras soluções que até então não almejaram, e isso é muito positivo porque vai abrir aqui leque de oportunidades superiores e que vão trazer então mais desenvolvimento e mais crescimento para estes nativos. Eles vão ser bons comunicadores esta semana, por isso todas as profissões ou atividades que se liguem a essa questão da comunicação vai trazer-lhes mais visibilidade, então aproveitem-se disso para agir nesse sentido. Em termos de saúde, o coração é o ponto sensível, mas tanto otimismo, tanta vontade de vencer e de viver a vida vai trazer para leoninos e leoninas mais saúde ou recuperações rápidas. Então, para eles, carta de tarô, o Sol com a energia do êxito. E agora vamos para a Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas, e o Cavaleiro de Espadas tem a energia da luta. Será uma semana em que estes nativos têm que vestir aqui aquela armadura de lutar, mas não é estar em sistema de guerra e de conflito interior. É lutar sabendo que, de facto, se empenharem nas situações, se também tiverem autocontrole sobre acontecimentos menos positivos, estes nativos conseguem levar as situações a bom porto. Em termos emocionais, há de facto algumas dificuldades que podem acontecer, falta de entendimento, ou uma opinião diferente, ou uma visão diferente sobre questões que vão mexer com estes nativos. Portanto, de alguma forma podem entrar em conflito com os seus parceiros, precisamente por divergências nas posturas e nos pontos de vista. Estes nativos devem fazer um esforço, porque a palavra vai estar forte, então podem ter aqui alguma tendência para agredir nessa forma, portanto com palavras. Então estes nativos devem se controlar aí, serem prudentes, não magoarem o outro, vai fazer com que também não saiam magoados, que não fique esse espírito de amargura. Então tenham muita cautela na maneira como lidam com as situações, porque quanto mais tranquilamente lidarem com os acontecimentos, mais tranquilos também eles se tornam. Em termos de trabalho, há aqui um espírito guerreiro forte, estes nativos conseguem fazer aqui sacrifícios, ou estarem muito empenhados, estarem de facto a querer que tudo resulte, só não devem ser muito impulsivos, nem muito agressivos. Às vezes um lado agressivo, entre aspas, pode ser necessário no trabalho para que não os desarme, nem os faça desistir, e assim isso será positivo e bom, mas caso seja entrar aqui em concorrência com os outros, quase que como é matar ou morrer, isso vai trazer então resultados menos positivos. Então tragam sempre esse lado de tranquilidade, de sensatez a todos os desafios e obstáculos desta semana. Cresçam com isso, aprendam com isso, em vez de ficarem ofendidos ou amargurados. Em termos de saúde, é tensão, de facto algum stress, ansiedade, nervosismo vai estar muito presente esta semana. Estes nativos têm mesmo que ir fazer terapias energéticas, situações que lhes tragam mais tranquilidade, mais relaxamento, que consigam aqui combinar e equilibrar muito bem energia mental, energia espiritual e energia física. Sair com pessoas
trazer também um lado mais divertido à vivência desta semana será muito positivo e vai ajudar na luta que podem ter que travar esta semana. Então, para os nativos de Virgem, carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas, com a energia da luta. E agora passamos para Balança. Balança tem a carta de tarô, o Papa, e o Papa traz a energia da conciliação ou da reconciliação. É de facto uma carta que diz muito a estes nativos que gostam de ser diplomatas, que gostam de facto de procurar sempre conciliar as situações, não gostam de entrar em conflito. Esta semana isso também vai acontecer de uma forma mais forte. Em termos amorosos, numa relação, estes nativos podem ter vivido algum conflito e agora conseguem resolver através do diálogo, através da franqueza e da honestidade, eles conseguem resolver esse conflito e voltar à relação de uma forma mais madura. Ou também pode querer dizer que numa relação podem estar a ser um pouco passivos demais. Será que não é a altura de apimentar mais a relação? Será que não há aí algum comodismo escondido que agora precisa de se desvanecer e dar aqui mais ação na relação? Isso também é uma energia que pode estar presente esta semana. De qualquer das formas, pode haver vontade de oficializar um compromisso, ou aqui o casamento, ou essa boa vontade de investirem nas relações de uma forma mais entregue. Em termos de trabalho, estes nativos vão se importar mais com o bem-estar pessoal do que com o bem-estar material. Portanto, não que tenham que ser irresponsáveis com as suas finanças, mas quer dizer que eles vão estar mais importados com essa situação no momento. Vão precisar desse bem-estar interior em tudo aquilo que fizerem em termos profissionais e financeiros. De qualquer das formas, é uma semana em que estes nativos conseguem equilibrar muito bem o que ganham com o que gastam, conseguem ter aqui grande planeamento, grande coordenação e também grande poder de controlar as suas finanças. Em termos de saúde, ossos, a coluna vertebral e, sobretudo, a visão serão o ponto fraco, então não devem sobrecarregar estas áreas. Para os nativos de Balança, carta de tarô, o Papa, com a energia da conciliação. E agora passamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô, o As de Paus, e o As de Paus traz a energia da força interior. Esta é uma força bem poderosa, porque tem a ver muito com esse lado energético destes nativos, com esse lado quase, é o espírito destes nativos que esta semana se vai ver em ação. É um lado quase que de fé interior a ser trazida às suas vidas e com isso eles serão capazes de mover montanhas, como se costuma dizer. A fé interior deles vai ser capaz de os fazer chegar mais longe. E é muito importante que esta seja uma semana para darem ou novos impulsos, ou projetos que estavam na gaveta, ou uma ideia que surge assim como um insight de forma repentina, mas que é uma ideia forte, que é uma ideia que de facto pode trazer concretudes para estes nativos. Então usem esta semana essa força interior, esse espírito, esse lado energético forte que vão ter para fazerem as coisas acontecer. Portanto, nada de ficarem parados. É uma semana de ação. Em termos emocionais, estes nativos, quem está numa relação, há aqui grande hipótese de quererem aumentar a família, portanto há um lado voltado para a família forte, em que estes nativos estão aqui num ambiente fértil de fazer crescer as relações, ou até pode ser um objetivo novo na relação, construir uma casa, comprar um carro. Estes nativos vão ter aqui em mente essa evolução da relação. Para quem está sozinho, há de facto essa possibilidade de encontrarem alguém ou de conhecerem pessoas interessantes que vão cativar a sua atenção, ou eles mesmos vão cativar as outras pessoas pela energia que vão ter. Em termos de trabalho, então, é os novos projetos, é o impulso de facto para as realizações, é o impulso forte da crença de que as coisas vão acontecer, que aquilo que estão a fazer é aquilo que querem fazer, é a missão também, é o propósito
é a alma envolvida com tudo o que fazem e isso só pode trazer grandes benefícios, grandes concretizações se estes nativos se centrarem então nessa energia. Em termos de saúde, parte energética aqui a fazerem funcionar. Portanto, eles vão ter muito vigor físico, mental e energético. Basta aqui também repousarem um pouco mais, massagens, situações que os façam recuperar a energia que vão ter, porque já que também têm muita, também gastam muita, então tudo aquilo que envolva terapias energéticas também será positivo, meditação, yoga, massagens, tudo isso será muito eficaz para os nativos de Escorpião esta semana. Então, para eles, carta de tarô As de Paus com a energia da força interior. E passamos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, assim é que é, a temperança, e a temperança é que traz para eles a energia do equilíbrio. Uma semana em que estes nativos vão usar aqui um lado também, eu diria mais angelical, um lado mais tranquilo, que eles também sabem ter. Embora sejam nativos geralmente muito ativos, eles também têm um lado espiritual que às vezes desenvolvem tarde na vida, mas que está sempre lá. Portanto, eles têm ali um lado também muito sábio, combinado com um lado aventureiro, e esta semana vai estar mais presente. Esse lado sábio vai trazer então esta tranquilidade, esta fluidez na vida, nas relações, harmonia, essa sensação de bem-estar também, as conversas que decorrem com diálogos muito abertos, muito francos, muito honestos. Há aqui, de facto, um grande entendimento, uma grande flexibilidade e tolerância com as parcerias, até de uma forma geral, não só com as amorosas, mas também com as profissionais, mas já lá vamos. Então, quem está numa relação tem este favorecimento. Quem não está numa relação, então pode abrir aqui caminhos para essa troca. Há, de facto, boas oportunidades que podem muito bem vir aí. Estes nativos, se ficarem mais receptivos a conhecerem pessoas, até mesmo pessoas de uma forma mais distante, pelas redes, têm aqui esse benefício de que pode muito bem acontecer algo especial. Então, convém fazerem algo por isso. Caso estejam a ser muito passivos numa relação, sempre a aceitarem tudo o que o outro propõe, tudo o que o outro diz, então aí faz sentido trazerem mais ação na relação, trazerem também mais postura e mais limites, entendendo aquilo que os outros querem, mas também manifestando as vossas vontades. Em termos de trabalho, as boas parcerias podem acontecer esta semana, ou é uma mais-valia se o fizerem, obter essa ajuda de outros será positivo, bons acordos, boas negociações. Esta é uma semana em que as coisas parecem começar a fluir de uma forma mais favorável. Em termos de saúde, rins e bexiga serão um ponto sensível, então esta é a semana em que devem ingerir mais água, andarem mais hidratados para assegurarem que estes órgãos não ficam afetados. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, a temperança com a energia do equilíbrio. E vamos terminar aqui com Capricórnio, com a carta de tarô, o diabo, a ter que ter atenção e cautela com a tentação. É a energia da semana, é a tentação. E bom, não é a tentação por algo positivo, é a tentação pela escolha errada. Estes nativos devem ficar atentos, sobretudo em tudo aquilo que envolva os outros ou correlação com os outros. Então, alerta nesse sentido. Na parte emocional, podem favorecer as relações já existentes com esse espírito de conquistadores, de sedutores, portanto, esse lado de sedução, de sexualidade, de sensualidade vai estar muito presente. Isso pode ser positivo, trazer aqui também esse lado mais quente às relações, mas caso hajam de forma desonesta, caso hajam aqui de uma forma em que estão a usar de algum tipo de jogo de manipulação, aí podem sofrer as consequências e serão com certeza consequências negativas. Portanto, agir pelo bem, ok, agir pelo mal pode então ser um jogo perigoso. Em termos de trabalho,
também aqui estes nativos devem ter cuidado, porque para não se deixarem enganar e também para não enganar os outros, de qualquer das formas eles vão saber mexer-se com as questões materiais, eles vão saber fazer dinheiro chegar às suas vidas, vão ter aqui ideias, vão conseguir concretizá-las. O lado também sedutor e ambicioso vai estar presente, então tudo o que envolva negócios, tudo o que envolva essa questão da compra e da venda, é algo que estes nativos vão saber gerir muito bem. Logo que não seja desonesto, logo que estes nativos também não se envolvam em situações ilícitas, portanto, e usem de uma forma positiva esse lado ambicioso, então está tudo ok. Em termos de saúde, a garganta e o pescoço serão o ponto sensível, mas serão uma manifestação, sobretudo, de algum desequilíbrio espiritual e energético, e estes nativos andarem mais irritados, mais pessimistas. Esta é uma semana que também devem procurar relaxar, estar com pessoas mais positivas. Será algo que vos vai beneficiar, que os vai também tranquilizar e tirar deste ambiente. Tudo que sejam pessoas otimistas, portanto, que vos façam ver o lado bom da vida. Pessoas ou situações, não é? Ou até exercícios que conhecem, às vezes há pessoas que adoram contemplar a natureza e isso traz-lhes aqui mais relaxamento. Tudo aquilo que seja incluído nesse sentido será positivo para os nativos de Capricórnio. Então desejo-vos uma boa semana. Para a semana cá voltamos, claro está. E até lá, um abraço de boa energia.